Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio de Contos Amazônicos. Abraça a literatura regional. E neste episódio nós voltamos a respeito do contos. Acho que todo mundo aprendeu conto a respeito da estrutura do conto, mas nós vamos fazer uma pequena revisão. Então a gente vai fazer um breve resumo. Então o conto é formado pela estrutura. Então o conto é uma narrativa curta em que o que torna essencial o planejamento cuidadoso da articulação dos elementos narrativos, né? Como se trata de uma narrativa ficcional, deve apresentar uma história no qual atua personagens em um espaço e tempo definidos. O narrador, em primeira ou terceira pessoa, será encarregado de contar o que acontece com tais personagens, revelando para o leitor um modo e espaço que afetam os narrados. Então, cabe ao leitor, né, decidir exatamente que função, foco narrativo, personagem, espaço-tempo deverão desempenhar na história a ser criada. Então, tem o enredo, que é o resultado da articulação precisa desses elementos, que deve ser linear, né, porque o conto não prevê um longo desenvolvimento da história. Então, ao começar o conto, ele já está prestes a terminar. Tem o conflito. A história ela vai ser desequilibrada pelo surgimento de um conflito, né? E a resolução do conflito, ele promoverá a restauração da ordem. Então, nesse contexto, acho que a primeira coisa, o primeiro dos elementos a se definir é o narrador, né? Quem vai contar a história. A partir dessa decisão é ver qual ponto de vista. É o narrador que vai estabelecer do qual ponto de vista a história será narrada, né? Que aí já vem o foco narrativo. E o foco narrativo é a perspectiva a partir da qual uma história será contada. O foco narrativo pode ser de primeira ou de terceira pessoa. Então, o ponto de vista é de explícita nos textos narrativos, né? O olhar adotado pelo narrador para representar seus leitores um acontecimento, personagem, o espaço do qual ele vai falar, né? Então, tem o narrador testemunha, que ele, sempre que uma história é contada por um narrador em primeira pessoa, o leitor encontra-se diante de uma perspectiva claramente subjetiva. Então, fica aqui a dica. Toda vez que for o narrador estiver em primeira pessoa, é muito subjetiva. Então, a subjetividade do foco em primeira pessoa decorre da sua associação imediata de uma personagem. Então, se o narrador é uma das personagens, todos os acontecimentos e motivações dos demais personagens são representados a partir do seu ponto de vista particular. Tem também um narrador onisciente, que é quando um escritor ele pretende que seus leitores acompanhem o que pensam e sentem os personagens de uma história. Então ele constrói um foco narrativo em terceira pessoa e escolhe trabalhar com um narrador onisciente. Mas é importante perceber uma coisa, hein? A imparcialidade do narrador em terceira pessoa é bem relativa, porque o texto sempre irá revelar diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos narrados. Então, temos também o narrador observador, que é associado a um foco narrativo em terceira pessoa, é narrador como observador distante, que narra os acontecimentos. Então, por meio da narração em terceira pessoa, a cena vai sendo apresentada ao leitor de modo detalhado e com informações sobre tempo, por exemplo, era verão, espaço, a ação se passa em uma casa de praia, por exemplo, ou uma floresta, personagem, tipo motorista, cozinheiro, jogador, etc. Uma coisa importante a falar sobre o personagem verossímil, porque verossímil é aquilo que parece verdadeiro. Então, no caso das narrativas ficcionais, a verossimilhança ela é muito importante, porque é ela que garante a coerência da história contada.
ainda que todos os elementos de uma narrativa sejam fruto da imaginação de um autor, que não tenha qualquer relação com a realidade. Então, o texto de será verossímil se o leitor aceitar que a história contada poderia ser real, porque parece ser verdadeira. Isso é muito interessante, né? O espaço também no conto é interessante, porque tem um espaço físico, que é o conjunto de elementos da paisagem exterior. Ela trata-se do cenário, né, que é criado pelo autor, qual a ação está ambientada. E tem o espaço interior, que é o psicológico. São as vivências da personagem, seus sentimentos, seus sonhos, seus pensamentos. É tudo aquilo que permite ao leitor conhecer a motivação para o comportamento de determinadas personagens. Uma questão também importante se conhecer é o tempo. Então, porque o tempo de uma narrativa ele é caracterizado pela duração da ação nela apresentada. No entanto, é importante perceber que há diferentes tempos quando se considera uma narrativa, né? Tem o tempo cronológico, é que quando os fatos são narrados de acordo com a ordem que acontecem. Tem o tempo psicológico, quando a rememoração do passado desencadeia a narrativa. Nesses casos, é frequente a utilização da analepse. O tempo histórico, que é referente ao momento histórico em que se situam os fatos narrados. E se você já ouviu falar em diegese, nós vamos explicar. A diegese é a realidade própria da narrativa. É um mundo ficcional, né? Uma vida fictícia. Então, a parte da realidade externa de quem lê é diferente do mundo real. Então, o tempo diegético e o espaço diegético são o tempo e o espaço que decorrem ou existem dentro da trama, com suas particularidades, limites e coerência determinada pelo autor. Então, não tem nada a ver com a nossa realidade. É algo já criado. É um outro universo. Mas aí você pode ficar com dúvida, né? A respeito da marcação de tempo. Mas em uma narrativa, a marcação de tempo ela é estabelecida com a ajuda de elementos linguísticos, flexão de tempo, dos verbos, advérbios e expressões temporais. Uma dica também importante aqui, quando for fazer leitura de contos, é refletir como a temática se configura. Se tem amor, ciúmes, traição, em diferentes períodos históricos. É importante. É você usar o questionamento, né? Então, quando você lê um conto, por exemplo, você vai verificar a importância do cenário para a narrativa, porque às vezes no cenário está a resposta para aquela. Tem gente que costuma fazer uma leitura e tenta, dentro da leitura, antecipar que vai ser o final. E uma dica é observar o cenário, a temática abordada, enfim. Uma coisa importante para os contos que nós apresentamos aqui é a gente utilizar no atual cenário das escolas esses contos que são históricos, por exemplo, da nossa Amazônia. É importante a gente despertar o interesse dos alunos, porque você lendo um conto amazônico, principalmente os mais clássicos, diríamos assim, você vai estar conhecendo um pouco da história. Por exemplo, eu recomendo muito a leitura do livro todo do José Veríssimo, Cenas da Vida Amazônica, que ela são contos que às vezes não são tão conhecidos e que deveriam ser mais valorizados, deveriam ser mais pesquisados. Porque às vezes você busca aquele conhecimento, não que seja errado, eu não estou dizendo isso. Mas às vezes você quer ler um conto de fadas, não é proibido, mas digo aqui, nós temos que aprender a valorizar o que é produzido aqui, porque tem muita qualidade também. Chega a ter uma qualidade superior ao que é produzido lá fora. Então é importante essa valorização do que é produzido aqui também. E reforçando aqui, quando você lê um livro desse,
Você conhece um percurso histórico todinho que é estudado em outras disciplinas. Então você tem aí um autor como Milton Atum, de diversas obras importantes, e que não tem a verdadeira, sabe, não é dado o devido valor. É isso. Então é importante que os alunos tenham esse desejo de conhecer autores como Márcio Souza, Milton Atum, Inglês de Souza, José Veríssimo, Alberto Rangel, entre outras. E a seguir, nós vamos ver alguns trechos de obras importantes que não foi possível de trazer anteriormente. Então a gente finaliza esse episódio, último episódio, agradece a participação de todos. E vamos deixar algumas dicas de leituras, que são pequenos trechos de contos amazônicos em áudio, identificando quais são os autores, para que a gente consiga ter essa apreciação e esse desejo de aprender mais a respeito da nossa cultura. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Conto Amor de Maria, de Inglês de Souza. O procurador, cruzando os braços, cravou os olhinhos verdes no carão do velho Estevão. Depois, com um sorriso entre sardônico e triste, começou. Ainda me lembra a Mariquinha como se a estivesse vendo. Tão profunda foi a impressão deixada no meu espírito pela desgraça de que foi autora e vítima ao mesmo tempo, a afilhada do tenente-coronel Álvaro Bento, a mais gentil rapariga de Vila Bela. Era uma donzela de 18 anos, alta e robusta, de tez morena, de olhos negros, meu Deus, de cabelos azulados como asas de anum. Era impossível ver aquele narizinho bem feito, aquela mimosa boca, úmida e rubra, parecendo feita de polpa de melancia, as mãozinhas de princesas e os pés da borralheira. Impossível ver aquelas perfeições todas, sem ficar de queixo no chão, encantado e seduzido. Quem nunca viu a afilhada do Álvaro Bento, a boca pequena se dizia ser sua filha natural, não pode ajuizar das graças daquela moça, que transtornava a cabeça a todos os rapazes da vila, obrigava os velhos a tolices inqualificáveis e deixava no coração dos que passavam por Vila Bela uma lembrança terna, um doce sentimento, um desejo vago. Quando nas contradanças a moça embalava brandamente os quadris de mulher feita, e os seios túrgidos tremiam-lhe na valsa, um murmúrio lisonjeiro enchia a casa. Era como um encanto mágico que percorria os ares, prendendo com invisível cadeia os corações masculinos aos passinhos miúdos da feiticeira. Feiticeira, sim, e não como a do Paranamiri, abjeção do sexo, do poder fantástico, e, com licença, compadre Estevão, inadmissível ante a boa razão e a lógica natural, mas com um poder real, um elixir perigoso que tonteava e ensandecia, transformando a gente em coisa sem vontade, pela demasiada vontade que dava. Pena é que a Mariquinha não se julgasse bem armada com o feitiço de seus inovidáveis encantos e se valesse de crendices tolas e de meios aconselhados pela ignorância, de mãos dadas com a superstição. Vila Bela é antes uma povoação do que uma vila.
3 pequenas ruas em que as casas se distanciam 10, 20 e mais braças umas das outras. Se estendem frente para o rio, sobre uma pequena colina, formando todo o povoado. No meio da rua principal, a capelinha que serve de matriz ocupa o centro de uma praça, coberta de mata-pasto, onde vagam vacas de leite e bois de carro. Quando eu lá morava, as famílias da vila entretinham as melhores relações e não acontecia o que agora se dá em quase todas as nossas povoações, onde os habitantes são inimigos uns dos outros. A maldita política dividiu a população, azedou os ânimos, avivou a intriga e tornou insuportável a vida nos lugarejos da beira do rio. Depois que o povo começou a tomar a sério esse negócio de partidos, que os doutores do Pará e do Rio de Janeiro inventaram como meio de vida, numa aldeola de 30 casas, as famílias odeiam-se e descompõem-se. Os homens mais sérios tornam-se patifes refinados, e tudo vai que é de tirar a coragem e da vontade de abalar destes ótimos climas, destas grandiosas regiões paraenses, ao pé das quais os outros países são como miniaturas mesquinhas. Sem conhecer a força dos vocábulos, o fazendeiro Moraes é liberal e o capitão Jacinto é conservador. Por mim, entendo que era melhor sermos todos amigos, tratarmos do nosso cacau e da nossa seringa, que isso de política não leva ninguém adiante e só serve para desgostos e consumições. Que nos importa que seja deputado o Cônego Siqueira ou o doutor Danim? O principal é que as enchentes não sejam grandes e que o gado não morra de peste. O mais é querer fazer da pobre gente burro de carga, vítima de imposturas. Mas deixemos isto que é alheio à história da Mariquinha e que só veio a pelo para salientar a diferença dos tempos, pois que em Vila Bela reinava outrora a melhor harmonia entre os habitantes e a maior cordialidade nas relações familiares. Mariquinha quase nunca estava o dia inteiro na casa do padrinho. Choviam convites para passar o dia em casas amigas, e um dos maiores trabalhos da moça era distribuir o tempo de modo a não criar descontentamentos. Tão agradável era a sua companhia que as próprias companheiras bebiam os ares pela filhada do tenente-coronel. Desde que chegara aos 14 anos, começara a moça a ser pedida em casamento e aos 18 recusara 9 ou 10 pretendentes, coisa admirável numa terra de poucos rapazes solteiros. Entre os namorados sem ventura, posso apontar o tenente Brás, o capitão Viriato e o doutor Filgueiras, que nem por isso era o menos caído. Se a interrogavam sobre a razão de um procedimento pouco comum às moças pobres, a Mariquinha tinha um sorriso adorável, dizendo: "Ora, não tenho pressa." Assim plácida e feliz corria aquela existência. Querida e festejada de todos, era a princesa do Parintins, o beijinho das moças, a adoração dos rapazes, a loucura dos velhos, a benevolência das mães de família. O único defeito que lhe imputavam as amigas era a faceirice. E tinha, na verdade, esse pecado, se pecado é em moça bonita, pois que eu, com esses cabelos de sal e pimenta, morro pelas raparigas faceiras. Em dezembro de 1866, veio o filho do capitão Amâncio de Miranda passar o Natal com o pai em Vila Bela.
Lourenço, assim se chamava o rapaz, fora em pequeno estudar ao Maranhão e de lá voltando empregara-se na alfândega do Pará. Pela primeira vez voltava a Parintins, depois que de lá saíra. Oxalá não tivesse voltado nunca. O filho do capitão Amâncio era um rapaz alto e louro, bem apessoado. Imagine se devia ou não agradar as moças de um lugarejo em que toda a gente é morena e baixa. Acrescia que Lourenço tinha uns modos que só se encontram nas cidades adiantadas. Vestia a última moda e com apuro, falava bem e era desembaraçado. Quando olhava para algum dos rapazes da vila, através de sua luneta de cristal e ouro, o pobre matuto ficava ardendo em febre. Demais, chegara do Pará, sabia as novidades. Criticava com muita graça os defeitos das moças e montava a cavalo com uma elegância nunca vista e que eu, apesar de já ter estado no Pará, no Maranhão e na Bahia, não podia deixar de admirar. Foi um acontecimento a chegada do Lourenço de Miranda. O capitão Amâncio, todo orgulhoso, apresentou-o logo à metade da população. Toda a gente era obrigada a fazer-lhe elogios, posto que a muitos não agradassem aqueles modos petulantes, que pareciam dizer, vocês são os bobos. Quem se saiu com essa, em primeiro lugar, foi a espirituosa Mariquinha, que o vira pela primeira vez à missa do Natal, mas que coitada! Logo depois foi castigada pela liberdade com que falara do homem, cuja vida seria ligada ao seu destino. Conto A Quadrilha de Jacó Patacho, de Inglês de Souza. Eram 7 horas. A noite estava escura e o céu ameaçava a chuva. Terminara a ceia, composta de cebola cozida e pirarucu assado, o velho salva-terra dera graças a Deus pelos favores recebidos. A sora Maria dos Prazeres tomava pontos em uma velhas meias de algodão muito remendadas. A Anica enfiava umas contas destinadas a formar um par de braceletes, e os dois rapazes, espreguiçando-se, conversavam em voz baixa sobre a última caçada. Alumiava as paredes negras da sala uma candeia de azeite. Reinava um ar tépido de tranquilidade e sossego, convidativo do sono. Só se ouvia o murmúrio brando do tapajós e o ciciar do vento nas folhas das pacoveiras. De repente, a Anica inclinou a linda cabeça e pôs-se a escutar um ruído surdo que se aproximava lentamente. Ouvem? Perguntou. O pai e os irmãos escutaram também por alguns instantes, mas logo concordaram com a segurança dos habitantes de lugares ermos. É uma canoa que sobe o rio. Quem há de ser? A estas horas, opinou a sora Maria dos Prazeres, não pode ser gente de bem. E por que não, mulher? Repreendeu o marido. Isto é alguém que segue para Irituia. Mas quem viaja a estas horas? Insistiu a timorata mulher. Vem pedir-nos agasalho, redarguiu. A chuva não tarda, e esses cristãos hão de querer abrigar-se. A sora Maria continuou a mostrar-se apreensiva. Muito se falava então nas façanhas de Jacó Patacho, nos assassinatos que a miúdo cometia. Casos estupendos se contavam de um horror indizível. Incêndios de casas depois de pregadas portas e janelas para que não escapasse à morte os moradores. Enchia as narrativas populares a personalidade do terrível Saraiva,
O tenente da quadrilha, cujo nome não se pronunciava sem fazer arrepiar as carnes aos pacíficos habitantes do Amazonas. Félix Salvaterra tinha fama de rico e era português, duas qualidades perigosas em tempo de cabanagem. O sítio era muito isolado e grande a audácia dos bandidos. E a mulher tinha lágrimas na voz, lembrando estes fatos ao marido. Mas o ruído do bater dos remos na água cessou, denotando que a canoa bicara ao porto do sítio. Ergueu-se Salvaterra, mas a mulher agarrou-o com ambas as mãos. Onde vai, ô Félix? Os rapazes lançaram vistas cheias de confiança às suas espingardas, penduradas na parede e carregada com bom chumbo, segundo o hábito de precaução naqueles tempos infelizes, e seguiram o movimento do pai. A Anica, silenciosa, olhava alternativamente para o pai e para os irmãos. Ouviram-se passos pesados no terreiro, e o cão ladrou fortemente. Salvaterra desprendeu-se dos braços da mulher e abriu a porta. A escuridão da noite não deixava ver coisa alguma, mas uma voz rústica saiu das trevas. Boa noite, meu branco. Quem está aí? Indagou o português. Se é de paz, entre com Deus. Então 2 caboclos apareceram no círculo de luz projetado fora da porta pela candeia de azeite. Trajavam calças e camisas de riscado e traziam na cabeça grande chapéu de palha. O seu aspecto nada oferecia de peculiar e distinto dos habitantes dos sítios do Tapajós. Tranquilo, o português afastou-se para dar entrada aos noturnos visitantes. Ofereceu-lhes da sua modesta ceia, perguntou-lhes de onde vinham e para onde iam. Vinham de Santarém e iam a Irituia, à casa do tenente Prestes, levar uma carga de fazendas e molhados por conta do negociante Joaquim Pinto. Tinham largado do sítio de Avintes às 4 horas da tarde, contando o amanhecer em Irituia, mas o tempo se transtornara à boca da noite, e eles, receando a escuridão e a pouca prática que tinham daquela parte do rio, haviam deliberado parar no sítio de Salvaterra e pedir-lhe agasalho por uma noite. Se a chuva não desse ou passasse com saída da lua para meia-noite, continuariam a sua viagem. Os 2 homens falavam serenamente, arrastando as palavras no compasso preguiçoso do caboclo, que parece não ter pressa de acabar de dizer. O seu aspecto nada oferecia de extraordinário. Um, alto e magro, tinha aparência doentia. O outro, reforçado, baixo e de cara bexigosa, não era simpático à dona da casa, mas afora, o olhar de lasciva torpe que dirigia a Anica, quando julgava que o não viam, parecia a criatura mais inofensiva deste mundo. Depois que a Sora Maria mostrou ter perdido seus receios e que a Anica serviu aos caboclos os restos da ceia frugal daquela honrada família, Salvaterra disse que eram horas de dormir. O dia seguinte era de trabalho e convinha levantar cedo para ir em busca da pequena e mais da malhada, 2 vacas que lhe haviam desaparecido naquele dia. Então um dos tapuios, o alto, a quem o companheiro chamava cerimoniosamente seu João, levantou-se e declarou que iria dormir na canoa, a qual, posto que muito carregada, dava acomodação a uma pessoa, pois era uma galeota grande. Salvaterra e os filhos tentaram dissuadi-lo do projeto, fazendo ver que a noite estava má e que a chuva não tardava. Mas o tapuio, apoiado pelo companheiro, insistiu. Nada, que as fazendas não eram dele e seu pinto era um branco muito rusguento, e sabia lá Deus o que podia acontecer. Os tempos não andavam bons,
Havia muito tapuio ladrão aí por esse mundo, acrescentava com um riso alvar, e demais ele embirrava com essa história de dormir dentro de uma gaiola. Quanto à chuva, pouco se importava. Queria segurança e agasalho para as fazendas. Ele tinha o couro duro e um excelente japá na tolda da galeota. No fundo, quadrava perfeitamente a Sora Maria a resolução do seu João, não só porque pensava que mais vale um hóspede do que dois, como também por lhe ser difícil acomodar os dois viajantes na sua modesta casinha. Assim, não duvidou aplaudir a lembrança, dizendo ao marido: "Deixa lá, homem, cada um sabe de si e Deus de todos." O caboclo abriu a porta e saía acompanhado pelo cão de guarda, cuja cabeça animava, convidando-o para lhe fazer companhia, por via das dúvidas. A noite continuava escura como um breu. Lufadas de um vento quente, prenúncio de tempestade, açoitavam nuvens negras que corriam para o sul como fantasmas em disparada. As árvores da beirada soluçavam, vergadas pelo vento, e grossas gotas de águas começavam a cair sobre o chão ressequido, de onde subia um cheiro ativo de barro molhado. "Agasalhe-se bem, Patrício!" gritou o português ao caboclo que saía. E, fechando a porta com a tranca de pau, veio ter com a família. Logo depois desejavam boa noite uns aos outros. O hóspede, que deu o nome de Manuel, afundou-se numa rede que lhe armaram na sala, e ainda não havia meia hora que saíra seu João. Já a Sora Maria, o marido e os filhos dormiam um sono reparador das fadigas do dia, acalentado pela calma de uma consciência honesta. E por hoje é só, pessoal.